Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, dá claramente e indiscutivelmente um destaque, uma prevalência para o lado direito, para a mão direita, e não para o lado esquerdo, mostrando que as coisas positivas, sadias, boas, pertencem ou estão intrinsecamente ligadas ao lado direito. E as coisas negativas, más e até diabólicas estão intrinsecamente ligadas ao lado esquerdo. Essa é a posição bíblica. E essa diferença é explícita e abundante tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos apresentar alguns versículos que mostram a prevalência do lado direito, da mão direita, para corroborar com o que estamos dizendo. O nome Benjamim, caçula de Jacó, significa filho da mão direita, ou filho da felicidade. Mão direita aqui está como uma metáfora para felicidade. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 6, está escrito: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita ou a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 41, disse que na sua vinda separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarão à sua direita e os bodes condenados à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, disse Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os bodes à esquerda não estão nessa recepção. Já deu para notar que as coisas sagradas, santas, sadias, estão ligadas ao lado direito, e que as coisas profanas, más, e que estão na contramão do que diz a palavra de Deus, estão ligadas ao lado esquerdo. Vamos em frente. Tem muito mais versículos. No livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 20 ao versículo 22, está escrito: abata o carneiro, pegue um pouco do sangue dele e ponha-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. Aqui está falando de orelha direita, polegar da mão direita e polegar do pé direito. Em Levíticos, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 26, em Levíticos, capítulo 14, versículo 14, em Levíticos
14, versículo 17, em Levíticos 14, versículo 25, e em Levíticos 14, versículo 28, estão dizendo a mesma coisa. A mesma coisa que acabamos de ler em Êxodo capítulo 29, do versículo 20 ao 22. Leiam e irão constatar a veridicidade do que estou lhes dizendo. Havia possibilidade de trocar de lado nessas cerimônias? Não, não e não. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Quais eram as partes do sacrifício que pertenciam ao sacerdote? Eram o peito direito e a perna direita do carneiro. Leiam, por gentileza, em Números capítulo 18, versículo 18. Na bênção patriarcal ao primogênito, era estendida a mão direita. Leiam, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 48, do versículo 14 ao versículo 17. Meus queridos irmãos e amigos, até lá no céu, no trono celestial, o lado direito é importante, é destacado. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 64, disse: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 19, está escrito: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 62, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, 69, dizem a mesma coisa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, está escrito: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus. São muitas as passagens bíblicas que citam Jesus o Cristo assentado à direita de Deus, lá no trono celestial. O rei Davi, no Salmo 16, versículo 11, diz que a felicidade está na mão direita do Senhor. No Salmo 21, versículo 8, Davi diz que a mão direita de Deus alcançará aqueles que o aborrecem. No Salmo 48, versículo 10, diz que na mão direita de Deus, que a mão direita de Deus está cheia de justiça. Diz que a mão direita de Deus está cheia de justiça. O Salmo 60, versículo 5, diz que a mão direita de Deus salva. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 10, diz que o Senhor nos sustenta com a sua mão direita, com a sua mão direita da sua justiça. O rei Salomão, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, disse que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do tolo para a esquerda. E tem muito mais versículos destacando o lado direito, a mão direita, a orelha direita, o polegar direito, etc. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, na Bíblia,
o destaque, a prevalência da mão direita, do lado direito, é explícito, porque é o lado do amor, da justiça, da felicidade, da salvação, da verdade. Já o lado esquerdo é o lado sinistro, mau, diabólico. Em latim, prestem atenção, em latim, esquerdo significa sinistro. A mesma pecha negativa, sinistra, maldosa, para a palavra esquerda, esquerdo, se vê em várias outras culturas. Na Nova Zelândia, existe um povo nativo chamado Maori, que entre eles o lado direito é o lado sagrado e o esquerdo é o lado profano. É o que diz a Bíblia também, está bem claro. Não tem como contestarmos. Na Idade Média, os canhotos tinham que ter muito cuidado porque podiam ser acusados de bruxaria e podiam até serem mortos. É interessante notar que só 10% das pessoas são canhotos e 90% são destros. Hoje, na política, temos os partidos de direita, que são mais conservadores, e os partidos da esquerda, que são mais radicais. E tudo isso começou com a Revolução Francesa, que teve seu início no dia 5 de maio de 1789 e terminou em 9 de novembro de 1799. Os jacobinos eram de esquerda, muito radicais, e eram representantes da média e pequena burguesia. Os girondinos eram de direita e representavam a alta burguesia. Eles defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Atualmente, os partidos de direita são conservadores e defendem os princípios e os valores bíblicos, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, etc, etc. Já os partidos de esquerda são sinistros, como o seu significado em latim, e são também muito radicais, corruptos e defendem pautas absurdas que fogem da realidade e das determinações deixadas por Deus, o Todo-Poderoso. Apoiam a ideologia de gêneros, linguagem neutra, aborto, desprezam os valores e princípios bíblicos, defendem a agenda woke, etc, etc, etc. Só apoiam o que não presta. A grande e inquestionável verdade é que os verdadeiros cristãos, não podem se associar a partidos de esquerda. E se isso acontece, eu sei que acontece, conheço muitos cristãos que são filiados a partidos de esquerda e são até radicais. É porque tem alguma coisa errada na vida desses cristãos. A luz não se mistura com as trevas. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, peço uma grande gentileza. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. O nosso compromisso, como sempre digo,
é com a verdade, somente com a verdade. Doa a quem doer. Nós não distorcemos o que está escrito. O nosso compromisso é com a verdade. Um grande e carinhoso abraço.